Então, paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Aqui é a nossa Somos Leve de terça-feira, nossa live de ensino. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Efésios, tá? Na semana passada nós estudamos o capítulo 3 e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Efésios. Antes de começar a ler o capítulo 4, eu peço que você separe sua Bíblia, que ela esteja na sua mão, separe um caderno para você anotar, que é muito interessante. Eu quero fazer uma oração com você primeiro, tá? Eu quero que você feche seus olhos antes da gente começar a leitura. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, Pai, e Te agradecemos pela Tua palavra, que ela seja luz para o nosso caminho, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, nos dê direção, discernimento, Pai, e que a Tua vida ela seja gerada dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Então aqui a gente vai estudar hoje o capítulo 4 de Efésios. E Efésios ela vai seguir a mesma regra que praticamente todas as cartas de Paulo vão ter. A carta de Paulo normalmente é dividida em duas partes. As cartas de Paulo tem a parte teórica, ou a parte teológica, que é a parte onde ele fala sobre salvação, ele ensina sobre Jesus, ou ele fala sobre a lei, onde ele começa a ensinar partes mais teóricas mesmo, teologia. E a carta ela faz um rompimento e Paulo começa a ensinar coisas práticas. Por quê? Para Paulo, toda a teologia, todo o ensino, todo o conhecimento espiritual que ele tem, todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento da palavra, ele precisa desembocar na vida prática de Paulo. Ele precisa desembocar em situações, em atitudes, em práticas. Então Paulo ele sempre vai começar ensinando o povo e depois ele começa a falar, por isso façam isso, isso e isso. Ou seja, por esse motivo que eu estou te ensinando, vocês devem amar uns aos outros, vocês devem andar como dignamente, vocês devem andar em santidade. Paulo começa a citar as práticas que ele está tentando ensinar aquele povo. E o capítulo 4 é justamente isso. O capítulo Efésios, o livro inteiro de Efésios, na verdade, você vê que é um livro falando muito sobre igreja. Então o livro inteiro de Efésios trata sobre igreja e trata também sobre indivíduo. E no 4 ele começa assim, ó: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então que legal, Paulo ele está aqui já tratando da parte prática. Você vê que no capítulo 2, no capítulo 3, ele começa a falar, ele está falando sobre nova vida, ele está falando sobre Cristo, ele está falando sobre salvação, e aqui ele já parte a falar de coisas práticas, coisas do dia a dia, do cotidiano. E ele cita atitudes que aquele povo, que aquela igreja deveria ter, que aquelas pessoas precisavam ter. Então ele fala, ó, eu rogo-lhes, esse rogo-lhes ele dá um sentido de um pedido muito forte. Paulo está implorando, ele fala, eu rogo, eu peço, eu imploro que vocês vivam de maneira digna da vocação em que vocês receberam. Ou seja, Paulo está falando, desde Efésios 1, ele está falando que Cristo, vocês já foram escolhidos desde antes da fundação, vocês foram escolhidos para andar em santidade, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram chamados por Deus, Jesus morreu por vocês, vocês têm uma nova vida em Cristo. Paulo está falando sobre o quê? Sobre uma vocação que nós temos. A nossa primeira vocação, antes de tudo, antes de nós sermos vocacionados, antes de nós sermos chamados para pregar o Evangelho, para evangelizar, antes disso nós somos chamados para ser filhos de Deus. E Paulo está falando que vocês andem de forma digna da vocação que receberam. Aqui Paulo não está falando, se você é pastor, ande como um pastor, se você é evangelista, ande como evangelista. Não, Paulo está falando, vocês foram chamados por Deus, vocês foram vocacionados como filhos de Deus, então andem de maneira digna a isso.
Ele fala, ó, sejam completamente humildes e dóceis. Então Paulo ele começa a citar atitudes que vão refletir essa vocação que a gente recebeu. Ele está falando, ó, vocês precisam ser o que? Humildes. Vocês precisam ser dóceis. E aqui eu creio que já é um ponto onde nós precisamos, né, refletir sobre nossas atitudes, porque quando a gente lê isso, a gente sabe que Paulo está falando com alguém, Paulo está falando com uma igreja, com pessoas que ele conhecia. Mas Tiago ele vai falar que aquele que lê a palavra e não a pratica é como um homem que vê a sua face no espelho refletida, mas ao se virar, ele já se esquece completamente do que viu. Então, a gente vê que a palavra ela começa a trazer situações onde nós podemos também nos avaliar. Então, Paulo fala, ó, sejam humildes, sejam dóceis. Então, a gente começa a avaliar, nós somos chamados como filhos de Deus. Então, nós estamos sendo humildes, estamos sendo dóceis. Ele fala, sejam pacientes, né? Quantas vezes a gente não deixa com que a impaciência tome conta, seja no trabalho, seja em situações do cotidiano, dentro de casa. Muitas vezes nós somos impacientes também, até mesmo com Deus. Nós pedimos algo para Deus ou nós esperamos algo de Deus e quando nós vemos aquilo não está se cumprindo, aquilo não está acontecendo, nós nos tornamos impacientes, nós nos afastamos de Deus. E ele fala no 3, ó. No versículo 3 é interessante que ele está voltando pro todo. Que a gente vê nos outros capítulos, Paulo falando do todo, Paulo falando do grupo, Paulo falando que o templo, que as pessoas juntas são moradas do Espírito. E aqui ele fala, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo está falando para todos, ó, se esforcem para conservar a unidade do Espírito. Como? Pelo vínculo da paz. Então Paulo está falando sobre uma igreja, ele está falando, ó, tenham paz uns com os outros, busquem a paz, porque assim vocês estão buscando a unidade do Espírito. Então muitas vezes nós vemos igrejas, situações, grupos onde estão buscando a Deus, mas você vê que não há paz entre os membros, não há paz entre as pessoas. E quando não há paz, a gente não consegue conservar a unidade do Espírito. Ou seja, a presença do Espírito Santo ela não vai permanecer naquele lugar. Ele fala, ó, há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Paulo está falando o quê? Ele está falando, pessoas, vocês acreditam na mesma coisa. Vocês acreditam em um só Senhor. Vocês têm uma só fé. É um só batismo. Aqui Paulo, ele está não só trazendo uma teologia, igual a gente fala, só se batiza uma vez. Às vezes a pessoa está ali, quantas vezes já aconteceu, né? A pessoa está no encontro, já se batizou, mas vê as pessoas descendo as águas, quero me batizar de novo, confirmar meu batismo. Isso não tem problema nenhum. E às vezes a gente usa isso para falar que não, Paulo está falando que é um só batismo. Mas eu creio que Paulo está falando sobre atitudes. Paulo aqui ele está falando sobre comportamento, sobre relacionamentos. Então Paulo ele chegou a falar, sejam doces, sejam dóceis, sejam humildes. Ele fala, conservem a unidade do Espírito pela paz. Porque há um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Porque Paulo está falando assim, ó, gente, é só uma vez, é só agora. Vocês acreditam no mesmo Deus, vocês têm a mesma fé, vocês vão se batizar só uma vez, vocês vão ter essa comunhão só uma vez. Então, busquem a paz, busquem a unidade do Espírito. Paulo está falando sobre isso, Paulo está falando dessa necessidade de buscarmos essa unidade do Espírito juntos. E aqui está falando, depois ele continua no versículo 11. Ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então aqui a gente vê que Paulo ele começa a falar sobre ofícios, Paulo ele já está falando sobre igreja. Olha que legal, Paulo ele começa a falar sobre indivíduo, fala sejam humildes, dóceis, suportem uns aos outros, mas daí ele já parte a falar de igreja. Efésios é uma carta basicamente para a igreja. Efésios é uma carta onde fala sobre unidade, sobre igreja. E Paulo está falando sobre ofícios, o que Cristo designou, que Cristo escolheu alguns para apóstolos,
para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então aqui a gente vê aquilo que muitos vão chamar de 5 ministérios, que são 5 ministérios que Jesus escolhe para alguns, né? E a gente vê que é interessante que aqui Paulo ele fala, alguns ele escolheu, ele designou. Por quê? Porque não é para todos. Muitas vezes nós lemos isso e achamos, não, todo mundo é evangelista, todo mundo vai se enquadrar dentro de um dos 5 ministérios. Ou seja, não, a pessoa vai falar, olha, eu acho que eu sou, dentro disso, pastor, eu acho que eu sou apóstolo. E Paulo não está falando disso, Paulo não está falando sobre dons. Quando a gente vai pegar a lista de dons, a gente tem os dons do Espírito e os dons de Cristo. Os dons de Cristo são ministérios, são ofícios, é trabalho. Os dons do Espírito, eles são presentes espirituais para você utilizar. São o quê? Dom de governo, dom de caridade, dom de línguas, dom de profecia. Mas aqui é um ofício, aqui é um trabalho. Então a gente vê que nem todos têm esse chamado para trabalhar dessa forma. Pessoas são chamadas também para terem vidas, trabalhos, digamos, seculares, onde aquele trabalho vai ser o ministério delas. Mas Paulo está falando que alguns Deus realmente separou para profetas, para apóstolos, para pastores, para mestres e evangelistas. Então a gente vê que existem esses ministérios. Até muitos vão confundir hoje e vão falar o seguinte, vão falar, hoje não existe apóstolo. Apóstolo não existe profeta. Mas é interessante que eles falam, porque isso era só no Antigo Testamento, isso era só no Antigo Pacto, no Velho Testamento, no Novo Testamento, depois de Jesus, não tem profeta. Isso daí de apóstolo, olha, só os 12 apóstolos, não tem mais ninguém hoje. Mas Paulo está falando sobre igreja. E Paulo ele não está falando sobre a igreja primitiva só. Paulo está falando sobre uma igreja geral, sobre uma igreja completa, uma igreja do futuro também. Então ele fala, alguns vão ser apóstolos, ou seja, Paulo está falando, tem pessoas que Deus realmente escolheu para ser um apóstolo. Tem pessoas que Deus escolheu para ser um profeta. Então quando a gente não pode encarar essas coisas como, não, hoje não existe profeta, não existe apóstolo, porque há o exagero de muitos. Realmente, no ministério, realmente no YouTube, nas redes sociais, há muitos exageros de pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem apóstolos, evangelistas também. E quando nós olhamos para isso, a nossa tendência é o quê? Rejeitar. A nossa tendência é falar, não, isso daí não existe, então não existe profeta, não existe apóstolo, não existe evangelista. Mas Paulo ele não fala isso. Paulo ele fala que eles existem, que eles são designados por Deus, ou seja, eles são escolhidos por Deus, que tem pessoas que são escolhidas por Deus, sim. E agora você vai perguntar, mas por que tem pessoas que são escolhidas? Porque muitas vezes a gente vai olhar para apóstolo e vai falar, não, mas ele é escolhido para plantar igreja, ou para ter sucesso, para ser reconhecido, é para isso que Deus chamou? E Paulo ele continua falando no 12, fala, não, ele fala, Deus escolheu com o fim de preparar os santos para a obra no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Então olha que legal, Paulo está falando que o propósito de ter apóstolo, de ter profeta, de ter pastor, de ter mestre, evangelista, não é para ter uma igreja bonitinha ou para o YouTube ficar legal, não. É para preparar os santos, é para edificar a igreja, é para que os santos, a igreja, os cristãos, eles sejam edificados a maturidade, a estatura de Cristo, para que todos cheguemos à estatura de Cristo. Então, para isso que existem apóstolos, para isso que existem pastores, para que eles ajudem os cristãos, eles ajudem os irmãos, eles ajudem os santos a alcançar essa maturidade, a alcançar essa plenitude de Cristo, a alcançar esse lugar. E no 14 ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá
por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, que legal, ele está falando que por que existem todos eles? Para edificar a igreja. Por quê? Para que nós não andássemos mais como crianças, para que a gente alcance maturidade, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. É isso que Paulo está falando, que o propósito de serem escolhidos pastores, mestres, de ter os ministérios é para que os santos sejam preparados, para que nós não sejamos mais levados por doutrinas, mas que sejamos edificados, que sejamos realmente fortalecidos. E ele fala, né, porque de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Então ele está falando que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E quando nós somos o corpo, nós edificamos a si mesmo. É a mesma coisa do seu corpo. É interessante essa analogia que ele usa, porque quando você vai olhar na biologia para o nosso corpo humano, você não tem todas as faculdades de tudo que você faz do corpo. Você não tem o conhecimento. Por exemplo, você tem coisas que você pensa para fazer. Eu estou falando agora, eu estou pensando. Você vai pensar, vou pegar uma água. Você vai lá, pega a água. Você tem que pensar, você tem que agir. Mas tem situações dentro do nosso corpo que o nosso corpo ele se edifica, o nosso corpo se mantém vivo, porque cada órgão está fazendo a sua função. Cada órgão, mesmo sem a gente ter que pensar, ele está realizando a sua função e isso está colaborando com o restante do corpo. Agora imagine se nós hoje tivéssemos que chegar e falar pro pulmão, ficar pensando aqui, não, tem que respirar, coração bate, e daí você começa a pensar, não, e as veias começam a bombear sangue, coração bombeia sangue, cérebro começa a fazer sinapses. Imagine se a gente tivesse que pensar e dar ordem para o nosso corpo toda hora funcionar. Não daria certo. E Jesus, ele já deu muitas ordens para o corpo funcionar, para o corpo dele. Muitas vezes nós estamos aqui como corpo de Cristo, como igreja, esperando o que Cristo vai fazer, quando ele já disse o que devemos fazer. Quando nós devemos realmente suportar uns aos outros. Quando nós devemos edificar nós mesmos em amor. Entende? Porque aqui Paulo fala, à medida que cada parte realiza a sua função. Então Paulo está falando, nós somos um corpo, o corpo de Jesus. E nós temos uma função a se realizar. Nós precisamos realizar uma função. Porque quando realizamos a função, as outras partes do corpo elas também vão funcionar perfeitamente. Igual o nosso corpo. Se o coração para de bater, então todo o resto vai morrer. Se o pulmão para de funcionar direito, a gente começa a ter problemas, não só respiratórios, mas a gente começa a ter problemas sanguíneos, porque o ar, o oxigênio não está entrando. Nós temos problemas no cérebro, porque ele passa a não oxigenar direito. Então nós podemos ter vários problemas por partes pequenas do corpo que não funcionam. Mesmo o dedo mindinho do nosso dedão, do nosso pé. Ele serve para nos dar equilíbrio. Quando o dedo mindinho está machucado ou alguém não tem, a pessoa tem mais dificuldade de se equilibrar. Então cada parte do corpo tem a sua função. Os pelos têm a função de proteger. Cada parte tem a sua função. E quando cada parte desempenha a sua função de forma correta, então o corpo funciona de forma saudável. O corpo cresce, o corpo tem saúde da forma que deveria ser. Então nós precisamos entender qual que é a nossa parte no corpo de Cristo. Qual que é a nossa função, o que estamos fazendo. Se nós estamos realmente participando, edificando o corpo de Cristo. Porque nós precisamos com que o corpo de Cristo seja um corpo saudável. Um corpo que tenha saúde, que tenha vigor. Um corpo que realmente os outros possam ver. É interessante essa analogia do corpo de Cristo, porque eu vejo assim que quando você vai falar sobre Deus, sobre Jesus, eles não estão aqui. Deus é invisível. Jesus ele está no terceiro céu, no trono, ao lado do trono de Deus. Então, quando você vai falar sobre Jesus, as pessoas não conseguem enxergar Jesus. Mas Jesus,
ele possui um corpo aqui na Terra. E esse corpo é a igreja. Então a função da igreja é fazer com que as pessoas vejam Jesus através dela, porque ela é o corpo. Eu sou o Eric. Então as pessoas me veem porque eu tenho um corpo. Se eu não tivesse um corpo, poderia até ser o Eric, mas ninguém me veria, ninguém me reconheceria. E a igreja ela tem essa função específica de ser o corpo de Cristo. Ou seja, de as pessoas olharem e verem Cristo refletido na igreja. Quando elas olham para a igreja, elas conseguem ver a imagem de Cristo refletida. Então isso que nós precisamos buscar, para que quando as pessoas nos olhem, elas vejam a imagem de Cristo refletida em nós. Elas vejam que realmente nós somos o corpo de Cristo. Nós somos essa imagem refletida de Jesus. E Paulo nessa carta ele está falando isso. Vou terminar nessa parte de Efésios 4 e não vou continuar para não prolongar muito. Mas Paulo ele fala basicamente isso. E Paulo é interessante que realmente ele vai falar sobre unidade. Ele vai falar sobre, depois do capítulo 4 um pouquinho, ele começa a falar de questões mais individuais e depois sobre família. Mas é interessante que o quesito de Paulo em Efésios é sempre sobre a igreja. É sempre sobre a unidade. É sempre sobre o corpo de Cristo. Por quê? Porque há essa necessidade. Hoje nós não somos sozinhos, você não anda sozinho. É muito difícil quando você não tem uma igreja, ou quando você se vê sozinho mesmo tendo uma igreja. Então é mais difícil de caminhar, é mais difícil de você se levantar, de você crescer, de você se edificar. Então Paulo está falando sobre isso porque o corpo bem ajustado, um corpo de Cristo saudável, ele vai gerar filhos saudáveis, e vai gerar cristãos saudáveis dentro da igreja. E é isso que a gente deve buscar, que o local onde a gente está também seja um local saudável, que nós possamos edificar, ajudar a construção do corpo de Cristo onde a gente estiver, que a gente possa fazer parte dessa construção também. Amém? Hoje foi isso, o livro de Efésios que a gente ia estudar no capítulo 4. Eu quero terminar fazendo uma oração por cada um. Essa live também vai ficar salva no nosso YouTube. Amém? Quero fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa live, por esse ensino. E, Pai, a Tua palavra, ela nos ensina, Pai, ela nos ordena, Pai, nós sermos humildes, dóceis, pacientes. Então, Senhor, que o Senhor comece a gerar dentro de nós, Pai, esses sentimentos. Comece a gerar dentro de nós a humildade, a gerar dentro de nós a paciência, que nós sejamos dóceis, Pai, e que nós estejamos preparados para suportar uns aos outros em amor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, realmente nos fortalecendo, nos capacitando, Pai, para edificar a Tua igreja, Pai. Que a gente entenda que a igreja é o Teu corpo manifesto aqui na terra, Pai. Que igreja não é aquilo que nós fazemos nas paredes, aquilo que nós colocamos nas redes sociais, mas que igreja é o Teu corpo e o Teu corpo ele vai seguir a Tua vontade, Pai. Ele tem que seguir a direção da cabeça. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos edificar esse corpo e seguir a Tua direção, Pai. Que nosso corpo esteja, Pai, alinhado, saudável, para que ele possa desempenhar as funções que o Senhor realmente está designando para nós. Nós te agradecemos essa noite, Pai. Eu libero a Tua bênção sobre cada um, sobre cada pessoa que está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, foi isso. Essa nossa live de hoje, sobre Efésios 4. Semana que vem eu vou continuar Efésios 4, porque daí entra numa parte bem prática, é bem interessante, porque daí a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente, tá? Essa live vai ficar salva. Sexta-feira tem live de oração e cura, então vai ser bênção às 8 horas da noite, comigo e com a Mari. Então aguardo vocês também lá, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe.